Então, vamos ao take 2 dessa gravação desse novo depoimento aqui para a série do Sagrado Feminino Aromático. Meu nome é Rogério Andrade, eu estou aqui com a minha amiga aromaterapeuta Jane Carneiro, e hoje a gente vai recolher mais um depoimento para a minha pesquisa sobre o Sagrado Feminino e visando também a ver em que medida esses sagrados femininos que estão sendo trabalhados estão sendo utilizados também o recurso da aromaterapia, né? Então, Jane, você me deu, pelo menos para mim, você está congelada. Então, quando você puder, faz um teste aí e faz a sua apresentação para mim, por favor. Agora eu voltei, Rô? Ou ainda continuo congelada? Você continua congelada, mas eu te escuto. Tá, Então, pode seguir. tá joia, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Jane Carneiro. Eu gosto muito de me apresentar como sendo uma mulher negra. Acho importante, né, apesar de estar visível, né, que eu sou uma mulher negra, eu sempre reafirmar isso. Também como uma forma de honrar a minha ancestralidade, então gosto de me apresentar como uma mulher negra, filha de benzedeira, desculpa, neta de benzedeira, filha de uma rezadeira, de uma costureira, enfim. E nessa trajetória de estar Giane nesse corpo, nesse momento presente, eu me fiz bióloga, sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado nessa área também, mas no percurso aí da vida acadêmica, eu acabei, confesso que me desiludindo um pouco por esse ambiente acadêmico, e acabei encontrando a aromaterapia bem nesse momento. Eu estava um pouco perdida, vamos dizer assim, né, do que fazer, para onde seguir, qual o caminho, qual a direção. Encontrei a aromaterapia, os óleos essenciais. De início eu fiquei bastante preocupada em saber o que era aromaterapia e como se usava, né, pensando na questão da quantidade de óleo de planta que a gente precisa para extrair os óleos essenciais, para ter uma gota, 1 litro, enfim, 1 tonelada de óleo, a gente sabe que demanda de muitas, muitas plantas, então eu confesso que enquanto bióloga, enquanto ser humano, enquanto pessoa que sempre cresceu muito próxima, né, das plantas e da natureza, eu fiquei bem preocupada. Eu pensei: "Gente, se todo mundo começar a usar esses óleos essenciais, daqui a pouco a gente não vai ter mais recurso". Mas, como, né, acho que tudo no universo está sempre muito orquestrado, eu conheci a aromaterapia fazendo um curso, trabalhando e fazendo um curso na Aromaluz. E a pessoa, né, que ministra o curso, ministrava, até esse momento sozinha, né, as aulas na Aromaluz, é a Carla Vescovi, uma pessoa que eu acho que é mestre de muitos de nós, né, de muitas pessoas que conhecem aromaterapia, que trabalham com aromaterapia aqui no Brasil. E a Carla tem uma forma de utilizar a aromaterapia que, para mim, confortou bastante o meu coração, que é essa forma da gente usar os óleos essenciais em concentrações muito baixas e usar os óleos essenciais diluídos, né, pré-diluídos, como ela chama. Então isso confortou bastante, e a partir daí eu fui me encantando, estudando, me apaixonando cada vez mais pela aromaterapia. Hoje em dia eu sou também, né, uma das facilitadoras dos cursos lá na Aromaluz, então também ministro tanto o curso de formação quanto algumas oficinas. E junto dessa minha trajetória, né, profissional, vamos dizer assim, eu tenho uma trajetória que eu acho que é algo de alma, assim, que é a questão com a dança. Desde muito cedo eu sempre dancei, sou uma pessoa que sou bem faladeira, mas sou bem tímida ao mesmo tempo. Então, desde criança, eu sempre vi a dança como sendo o lugar onde eu poderia ser eu mesma, onde eu poderia me expressar, não em palavras, mas em movimentos. Então, a dança sempre me constituiu, assim, é uma relação muito de alma que eu tenho com o corpo em movimento, né? Com esse corpo que se permite se soltar, enfim, se conectar com a música, com o ar, com o som e realizar um movimento. Então, junto dessa trajetória acadêmica, eu sempre dancei, enquanto fiz graduação, enquanto fiz mestrado, doutorado, e nessa trajetória também eu conheci a dança afro.
E aí a minha vida também fez uma segunda virada de chave, assim, né, acho que a aromaterapia é uma virada e a dança afro é uma virada. Na verdade, a dança veio até antes da aromaterapia, porque conheci a dança afro em 2014, ano que vem faz 10 anos que eu estou nessa trajetória. E conhecer a dança afro para mim foi me reconectar com a minha ancestralidade, foi me entender, me aceitar enquanto mulher negra, com cabelos crespos, afro, com diversas texturas, enfim, foi, olhar para trás, fazer esse movimento mesmo, né, do Sankofa, de olhar para trás, reconhecer a minha ancestralidade, a partir daí me reconhecer, me conectar para dar passos, né, para seguir a minha trajetória, para seguir a minha caminhada, e a partir daí sempre com essa apresentação, né, de ser uma mulher negra e que tem essa trajetória a partir das minhas ancestrais e a partir de tudo que eu consegui construir, né, pegando força e ensinamento nelas. Por que que eu gosto de também trazer essa questão da dança, né, já pegando um gancho aqui, eu vou falando, viu, Rô? Qualquer coisa você me interrompe. Já pegando um gancho aqui, né, no tema do Rô, eu acho que quando a gente pensa em sagrado feminino, a gente não, né, eu, Jeane, quando eu penso em sagrado feminino, eu penso muito nesse corpo templo, nesse corpo templo movimento, nessa conexão com o meu corpo e como que eu entendo esse corpo, como que eu aceito esse corpo, como eu me relaciono com ele, como eu toco esse corpo, né? Acho que para mim tudo isso faz parte desse sagrado feminino. E aí a dança, enquanto movimento, enquanto reconhecimento, enquanto aceitação, considerando que acho que a dança, para mim, principalmente a partir da dança afro, veio muito forte isso da individualidade, da subjetividade, né, da gente entender que cada corpo é um corpo, cada corpo tem o seu movimento, e esse é o grande, né, essa é a grande beleza, assim, da vida, porque até então, a todos os tipos de dança que eu tinha feito, a gente sempre seguia um padrão, a gente sempre tinha que estar, né, todas muito sincronizadas, muito nessa questão, nesse formato repetição. Então, o braço tinha que ser o mesmo para todo mundo, a perna, enfim, todos os movimentos. E a dança afro traz uma liberdade, considerando cada corpo, cada estrutura, né, óssea, corporal, enfim. Então, acho que essa questão da dança ela é bem importante porque é onde eu encontro o meu sagrado, é onde eu me permito também, né, ser sagrada, ser uma pessoa com uma conexão com esse espiritual e carnal ao mesmo tempo, né? Que eu acho que principalmente nas religiões de matriz africana a gente tem muito essa relação, né? Do carnal e do sagrado, né? Eles não se separam. A gente caminha sempre juntos, né? Então acho que a dança afro me traz isso e a partir daí me faz também, né? Uma pessoa sagrada. Acho que é isso, um pouquinho dessa trajetória toda. Gostei desse começo, porque eu acho que me trouxe uma outra visão. Porque uma das questões com relação ao sagrado feminino que me vem, primeiro essa coisa do termo, que é a questão de base, né? Você já respondeu uma parte, já seria a pergunta de sequência, além da apresentação. Achei importante você ter citado a questão da dança, né? Porque a gente falando do feminino, a primeira coisa que, digamos assim, que traz o feminino para o foco é o corpo, né? É como se lida com esse corpo, né? Porque existe toda uma questão, por exemplo, de algumas tradições trabalharem com útero ou com seio, né, essa exaltação do feminino a partir dessas partes do corpo, né? E de repente você traz um outro universo cultural em que uma possibilidade de lidar com as questões do feminino é por meio dessa ritualização da dança, de trazer. Eu tô falando agora do que eu sei, porque eu já participei de experiências com a Giane, não vou dizer que eu sou aqui profundo conhecedor, mas eu sou um admirador, isso sim eu posso
posso me colocar nesse lugar de uma pessoa que admira a cultura, que tenta compreender melhor. Então, existe essa questão que foi já citada por outras duas pessoas que entrevistei, que foi a Janaína e a Camila, nessa questão da ancestralidade muito presente na recuperação do sagrado feminino, mas trazendo o componente dessa matriz africana, né, digamos assim, da raça negra, né, tem essa questão dos deuses, dos orixás, que se manifestam, que são, digamos assim, que você pode fazer um paralelo como elementais da natureza, mas que também se materializam por meio de movimentos, né? E como você falou, são movimentos que não estão coreografados, né? Porque o entendimento que a gente tem de dança no Ocidente é de dança como coreografia, porque a gente pensa em dança, então a gente pensa em uma série de movimentos que a gente tem que fazer e aquilo se enquadra como dança, né? E até das vivências que eu lembro que eu fiz com você, realmente tem essa liberdade de você ter alguma inspiração, digamos assim, né? E a partir dessa inspiração digamos assim, que os orixás podem trazer, por exemplo, acho que deve ter outros elementos que inspiram a dança africana, mas um deles é a questão dos orixás, mas cada corpo vai trazer esse movimento, né? Ele não vai repetir um movimento e aquele movimento é o movimento correto referente do orixá, né? Que seria a ideia de dança que a gente tem no Ocidente, que assim, se você não fizer um movimento daquele jeito, você está errado, né? Então, eu acho que isso traz uma chave de compreensão até pro sagrado feminino que é muito interessante, né? E aí eu já vou jogar uma outra questão a partir dessa fala, que você fique à vontade para corrigir qualquer besteira que eu estiver falando aqui, porque a minha intenção aqui é de ouvir, às vezes eu faço algumas sínteses para entender, mas às vezes o que às vezes a gente recebe, às vezes nem sempre é correta a forma como a gente joga de volta, né? A gente teve uma conversa paralela e, pelo menos assim, quando vem especificamente o tema do sagrado feminino, você manifestou uma inquietação que é muito parecida com a minha do sagrado feminino, dessa coisa de você, masculino, né, no meu caso, de você não se sentir tão incluída, né, nessa busca, né, de às vezes você tentar procurar alguns espaços para você ter essa vivência, ter essa experiência, e de repente você não chegar a um ponto de você se identificar e poder vivenciar. Então, eu queria que você abordasse isso mais e discorresse mais sobre essa questão da cultura mesmo, né? De uma matriz cultural que para o Brasil é muito importante, né? E a gente está, né, ontem foi dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra, então a questão do racismo é uma questão muito presente, que assim, que está sendo discutida mais ou menos, digamos assim, há certos vieses aí rolando, né, na imprensa, é um tema que é muito difícil você ter uma discussão, no mínimo, respeitosa sobre isso, assim, por exemplo, né, da gente poder se entender, da gente poder entender a dor do outro, né, a dor dessa pessoa que está passando por essas situações vexatórias em vários níveis, né, social, econômico, porque a gente sabe quanto o racismo ele permeia a vida das pessoas nos mais vários níveis, né? Então, é um desafio da gente também dizer qual é o nosso nível de preconceito. Eu, como branco, para mim, a palavra privilégio é uma palavra problemática para mim, é uma coisa que eu ainda não, tipo,
Eu não consigo vestir isso confortavelmente numa discussão, apesar de reconhecer que existe sim, né? Mas a gente não se reconhece por quê? Porque daí tem a contrapartida de como é que a gente equaliza, né? Como é que a gente resolve essas situações para que realmente haja uma igualdade de fato e não só de direito, né? Não só uma coisa que fica no papel e que, né? E se está no papel não adianta nada, porque tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que no limite estão morrendo por conta disso, né? A gente tem uma questão também de intolerância religiosa que está se manifestando aí, né? Vira e mexe vários casos assim de destruição de casas de candomblé, ou de umbanda, de mães e pais de santo que às vezes são assassinados também. Infelizmente isso está acontecendo demais. Então, eu sei que tem muita coisa misturada aí, mas é só para te dar elemento para você poder falar isso e contemplar também o tema do sagrado feminino. Tá joia, vamos lá. Bom, me vem duas inquietações assim principais, né, quando também chega esse sagrado feminino para mim. Acho que a primeira inquietação, ela é essa inquietação racial, e a segunda é uma inquietação de classe mesmo, né. Acho que, consequentemente, aqui no Brasil, a gente falar de classe é quase que a gente falar de raça, né, já que a grande maioria das pessoas, né, classe média baixa, enfim, pessoas em situações de vulnerabilidade são pessoas negras. Mas voltando ao nosso tema aqui, me vem essa questão, essa inquietação ligada ao fato, né, de ser uma mulher negra, porque pode também, né, ser uma falha minha de não ter experimentado tantos grupos, mas os grupos que eu soube, os que eu tentei, que eu nem consegui, não me senti pertencente, então não consegui participar de encontros, de reuniões, né, as próprias falas e trocas, assim, que foram, eh intermediadas, né, por outros amigos ou por internet, online, enfim, não me fizeram sentir pertencente a esses grupos a ponto de participar. Então me vem muito essa questão, racial, porque quando você chega, né, quando eu chego nesses grupos, nesses poucos grupos que eu tentei participar, eu não encontro referências de mulheres negras, de deusas negras, de sabe, tudo está muito embranquecido, tudo está muito, voltando a esse exemplo da dança, assim, está quase que padronizado. Eu encontro pouca abertura para uma diversidade, pouca abertura para uma individualidade. Então acho que isso foi uma das coisas que mais me trouxe essa inquietação, assim, e esse afastamento de participar, né, desses coletivos, desses grupos com essa bandeira do sagrado feminino. Volto à questão, né, para mim, por exemplo, uma aula, uma oficina de dança, uma aula que eu participo semanalmente, é um encontro de um sagrado feminino. Então, esse sagrado feminino para mim, Giane, hoje ele está também nesses encontros, né, de oficinas de dança, de encontros, enfim, com outras mulheres, com mulheres ou pessoas diversas, para a gente falar do corpo, para a gente falar da gente, para a gente falar dos nossos sentimentos, para a gente se colocar. Eu acho que, acima de tudo, esses encontros, esses grupos, esses coletivos, acho que, pelo menos eu vejo assim, né, que a finalidade maior deveria ser essa, né, de um lugar em que a pessoa se sinta pertencente, um lugar onde a pessoa se sinta, fortalecida, um lugar onde você vai para se reconhecer, se reconectar e se fortalecer para estar no mundo. Acho que é bem isso, assim, e às vezes não é o que acontece, né, então, por conta disso, me gera uma certa inquietação, assim. Outro dia eu estava até conversando, né, com uma pessoa e eu falei: "Nossa, você tem algum livro de deusas negras, né, de deusas africanas para me indicar leituras e tal?" Porque sempre eu vejo, de novo, né, muito uma coisa relacionada a às pessoas brancas, né, essas referências muito europeias e tal. Eh, Fica aí também, né, uma abertura, porque muitas vezes a gente esquece, né, que Egito é África.
e tem os deuses, né, os egípcios todos e tudo que todo o legado, né, do Egito pra gente em todas as áreas, enfim, mas às vezes isso também acaba passando, desapercebido ou acaba sendo embranquecido, né. Então tem essa questão. E a outra questão que talvez aí seja algo que me pega ainda mais quando a gente pensa nesses coletivos e nesses grupos, né, que a proposta é discutir o sagrado feminino, é quando a gente vai para a questão, social, porque eu vejo também uma certa uma insurgência desses grupos, né, desses coletivos femininos, mas que vem com muitas regras, com muitos pode ou não pode, tem que ser assim ou não faz parte, sabe, ou você assume esse lugar, esse fazer, essa aí eu trago muito para a questão, por exemplo, do absorvente, né, maravilhoso a gente enquanto mulher voltar a usar um absorvente, né, reutilizável, a gente, ter isso né, como uma forma de cuidado por tudo que envolve a gente estar usando esse absorvente, né, desde, enfim, a gente lavar, a gente coletar o nosso sangue, a gente plantar a lua e tal. Mas isso não é viável para todo mundo, no sentido de pensando nas pessoas, né, numa situação mais vulnerável, muitas vezes as pessoas não têm nem água em casa direito, né, para conseguir fazer uma comida. Tem água para beber, mas para comida às vezes está ali meio apertado. E como que essa mulher vai usar um absorvente que ela precisa lavar esse absorvente? Ou mesmo a questão do tempo, sabe? E aí às vezes essa mulher ela tá fora desse sagrado feminino, dessa reconexão com o feminino dela, porque ela não tá utilizando o absorvente de pano, sabe. Então começa a ter umas certas regras, assim, para se participar desses coletivos, e aí isso também eu acho que é muito ruim, assim, eh, entra nessa virada de chave que ela sai ali do zero e vai para o 180, sabe. Muda, fica totalmente polarizado, assim. Então isso me pega bastante, né, a gente pensar que a gente tem que essa abertura, essa ressurgência desses coletivos, acho que a gente tem que abrir para todas as exceções, e aí de novo eu vou voltar para a dança e para a dança afro. A gente abrir para as individualidades, para os diversos corpos e para as diversas formas de se entender esse feminino. Porque, de novo, a intenção, quando eu penso né, num coletivo desse, é a mulher ir para se sentir fortalecida, para compartilhar a história de vida dela e para ouvir a história de vida da outra, né, já que a gente também se faz a partir do outro, já que esse compartilhamento ele é muito construtivo, e às vezes também é isso, a pessoa não tem fala, né, ela não tem um lugar ali para ser ouvida. Sempre tem alguém que está ali conduzindo e essa pessoa também ela vai entrando no lugar de uma hierarquia, assim, né, que só ela fala, só ela conduz, só ela e aí o coletivo, onde é que está, né, a pessoa que está chegando agora ou a pessoa que já tem um conhecimento, às vezes um conhecimento ancestral. Eu vejo muito, assim, eu lembro quando eu era adolescente, até antes de menstruar, eu via muito a minha mãe, e a questão, né, ela usava os absorventes de pano, eu achava aquilo bem na verdade eu não tinha nenhum achar, assim, porque para mim era aquilo e pronto, né, na cidade de onde eu venho, assim, a gente tinha pouco esse recurso do absorvente, até aonde eu me lembro. Então ela usava o absorvente de pano e eu lembro muito desses conhecimentos com relação aos chás, assim, que hoje em dia se fala muito, né, mas é coisa que está aí na nossa, né, ancestralidade, independente, acho, de qual a nossa cor de pele, a nossa religião, enfim, né, nossos ancestrais, de uma forma geral, se utilizavam muito da natureza. E aí eu lembro muito dessa relação dela, assim, com o chá, o chá de canela, o quente para ajudar o fluxo, né, a menstruação a descer, o frio para ajudar a controlar quando está com muito sangramento, né. Então são conhecimentos que, às vezes, essas mulheres de uma classe social, né, diferente de quem está liderando, elas têm um conhecimento e às vezes esse conhecimento ele não se tem voz, né, não se tem uma abertura, assim, para fala. De novo, né, eu estou falando, parece que eu só estou levantando bandeiras de críticas e pontos de críticas, assim, mas porque eu acho que são coisas que a gente tem que pensar, né, quando a gente está nesses coletivos.
principalmente esse lugar de fala, de novo, pensando mulheres, né? A gente historicamente sempre foi silenciada. Então, acho que quando você está num coletivo de mulheres e você silencia a outra, né? Você não dá espaço e não dá voz para outra mulher, você está ali, né, assumindo um papel do opressor, né? Do homem que a gente, né, que as mulheres estão sempre nesse lugar, né, de uma crítica, de um embate, enfim. Então esses 2 pontos, assim, quando a gente fala dos coletivos e desses grupos, né, que trabalham o sagrado feminino, eu sempre são 2 pontos que me causam, assim, intrigas e me causam, assim, eh, trazem para essa reflexão, assim, né, como que e aí de novo eu falo, né, eu nunca cheguei efetivamente a participar de um grupo, principalmente grupos grandes, né, participei ali, mais afastada, conheci, não posso nem dizer que eu participei, conheci grupos, mas conheci de uma forma afastada, e tudo que eu ouvi, as conversas que eu via, que eu, né, presenciava e as mensagens que se trocava, eu via que tinha muito esses pontos, assim, né, principalmente esse ou é assim ou não está no grupo, e essa questão de uma liderança, essa questão de sempre tem alguém ali no comando, e esse alguém está sempre muito acima, num lugar muito elevado, né, acho que tira dessa horizontalidade que eu vejo que também é bem importante, né, a gente trabalhar principalmente nesse quando o foco é esse, né, de cuidado, de reconexão, a gente ter esse olhar mais horizontalizado, né, não se colocar como detentor de saber, assim, porque é um saber que a gente está voltando, né, a gente está reconectando com eles, a gente está redescobrindo, então acho que não se está inventando nada, né, a gente está só parando e se reconectando e principalmente, né, voltando atrás para ver, ouvir, sentir, se conectar com tudo que as nossas ancestrais faziam. Eu acho que é um pouco isso. Eu achei muito interessante essa sua fala, Jane. Primeiro porque me traz muito, faz eco muito com a fala da Janaína Rosa, que ela falou que assim, ela não teve muito envolvimento, que sentia essa questão de, por exemplo, ela se via muito numa chave muito, digamos assim, ela mais masculina, digamos assim, né? Ela num padrão tido mais masculino. Ela disse que, digamos assim, que a coisa de ser mais feminina veio depois, quando ela saiu, porque ela trabalhou na Mercedes, se eu não me engano, né? Ela trabalhou com o mercado automotivo, que é bastante masculino, então ela teve que, digamos assim, colocar uma armadura masculina ali para lidar com as pessoas, e depois é que ela pôde, digamos assim, se flexibilizar um pouco com relação a isso. Mas que para ela, por exemplo, não era uma questão, né? Então também tem uma questão de como é que você é sensibilizado para chegar nessas experiências, para você ter interesse nessas experiências, né? Então, por exemplo, se você tem algum conflito, e, digamos assim, foi uma coisa até que nisso a Janaína e a Camila falaram, né? Quando você tem esse conflito, digamos assim, de posturas que você tem, que são tidas como mais masculinas ou femininas, e aí você tem que sim, você sente que de repente você precisa ser mais feminina dentro de determinados parâmetros, e aí você faz essa busca, né? E você falando, por exemplo, dessa questão de regras do grupo, de hierarquia, de elementos de status que são trazidos, principalmente com essa questão do absorvente, mas acho que não só isso, mas, por exemplo, outros usos que você propõe justificando dentro de uma chave que é ancestral, ou que as nossas mães ou avós faziam assim, e que hoje não faz mais, mas que traz uma coisa de status, porque é mais difícil, porque mesmo para você fazer aquela prática demanda mais recurso. E eu entendo que tudo isso que você trouxe me explica um pouco essa palavra separatividade
e que foi uma palavra que a Camila também trouxe, mas por um outro motivo, porque ela também descreveu uma experiência dela de muito pequena, que fizeram um grupo de meninas na escola, né, um grupo do feminino, com meninas da escola dela, e que ela não foi incluída no grupo. E ela achou que assim, mas como assim, né? Mas eu também sou uma mulher, né? Tipo, o que leva que é justamente isso, né? É esse diálogo sobre essas imagens de feminino que circulam na sociedade e que a pessoa absorve dentro da própria prática, das práticas familiares, nas práticas de trabalho dela, e que as pessoas se confrontam com isso e que levam a, por exemplo, né, que foi uma coisa que eu comentei com a Janaína, né, essa questão do sagrado feminino e masculino, né, a gente vê muito por meio das redes sociais, né, Instagram, YouTube, Facebook, então a gente vê ali veiculado esses movimentos, essas vivências, e que também me toca também na questão de livros, né, que você procurou com a sua colega dentro de uma perspectiva afro, mas eu acho que, em geral, essa coisa da bibliografia, ela fica um pouco vazia ali, que, pelo menos para mim, quando eu vejo questões de sagrado feminino, masculino, foca-se muito numa coisa de vivências, mas tem, pelo menos eu não vejo assim, apresentar isso dentro de um contexto que está baseado numa bibliografia, por exemplo, né? Aí a Janaína me fez uma fala interessante de que, para as questões, digamos assim, para certas matrizes culturais, isso é mais difícil porque são culturas mais orais mesmo, né? Então, hoje ainda, essa coisa da bibliografia ainda é muito difícil, né? O mercado editorial, ele é cruel com as minorias, então o acesso, ele realmente é mais difícil. Então, agora que a gente está fazendo um trabalho de realmente publicizar isso, né? De tornar isso registrado, né? Então, a sua fala, ela iluminou principalmente essa questão da separatividade, que até em bibliografias eu já... Essas questões, elas se atravessam, né? O feminino, ele é um grande bloco, mas, assim, a nossa sociedade, ela é cheia de clivagens, né? Então, o socioeconômico está operando o tempo todo, a raça está operando o tempo todo, e no Brasil tem essa questão de que raça e cultura, elas se combinam de alguma forma, né? Então, né, tem uma cultura de matriz europeia, que é branca, só que mesmo assim não é tão branca assim, porque, por exemplo, você falou da questão do embranquecimento, né? Mas é interessante notar que, por exemplo, Jesus não é tão branco assim, né? Ele é do Oriente Médio, então é para ser pelo menos mais moreno. Então já há né? E é uma referência cultural importante, né? Que é a religião basilar, né? Da nossa civilização, e toda a iconografia é toda branca, né? E aí, você falando da questão desse branqueamento, né? Uma polêmica recente interessante foi a questão da Cleópatra, né? Que as pessoas se indignaram na série da Netflix, ela tá negra e não branca, né? E até especialistas buscando essa coisa de não é branca, não é negra, não, porque ela teve um antepassado branco, então ela tinha que ser branca mesmo. Então, essa coisa dessa disputa, né, pelo passado, né, se é branco, se não é branco. É claro que algumas ficam muito claras, né, essa coisa de Jesus, por exemplo, fica muito claro que há um branqueamento, provavelmente da Cleópatra também, mas a gente sabe que tem meios e tem argumentos para os dois lados, né? Mas o mais provável é que, realmente, pela região, a Cleópatra, ela provavelmente não era branca que nem a Elizabeth Taylor, né? No mínimo. Exato.
Gi, a qualquer momento você pode ir complementando o que eu disser, mas até Tá. porque a gente tem uma questão de tempo aqui que a gente deu. Estamos com 35 minutos, mas infelizmente, a gente teve uns problemas tecnológicos, mas só para a gente poder encerrar por hoje, pelo menos, Uhum, né? Uma questão que eu queria colocar para você, visando esse sagrado feminino e a questão da aromaterapia, você falou com relação à sua participação desses movimentos que você tentou fazer uma aproximação, mas não o suficiente para te levar a você ter uma vivência, você ter uma prática, apesar de que eu acho que você está tendo uma prática, sim, talvez num outro contexto, com outro recorte, e talvez isso mereça uma outra conversa nossa. Eu queria que você aprofundasse isso, mas não hoje, porque hoje não vai dar. Mas eu queria que você trouxesse para mim, que foi uma coisa que eu perguntei para Janaíne e para Camila, por menos que você não tenha tido vivências com o sagrado feminino, mas você é uma aromaterapeuta e dentro da sua prática de aromaterapia, essa questão do feminino muito provavelmente está presente, né? Então, eu gostaria que dentro da clínica que você já fez ou está fazendo, como é que esse feminino aparece e como você tem tratado as questões do feminino com a aromaterapia? tá joia, vamos lá. Bom, para mim, assim, né, acho que a gente falar também da energia do feminino, né, desse sagrado feminino, a gente está falando de uma energia, eu acho, né, dessa energia feminina. E aí, eh, não quero trazer clichês, nem, né, ficar numa coisa muito encurtada, mas eu acho que não tem como a gente falar de feminino e não falar de sentimento, não falar do sentir, não falar das nossas águas, das nossas emoções. Então eu acho que é aí que a aromaterapia se encontra com esse feminino. E aí, eu trago também essa questão, né, de quando a gente está, usando, falando, enfim, praticando a aromaterapia com uma pessoa do sexo masculino, né, independente do gênero, mas, fisiologicamente masculina, a gente também está tentando trazer esse lado feminino que toda pessoa tem, todo ser vivo tem essas 2 energias, né, a gente vem da fusão dessas 2 energias, de um óvulo e de um espermatozoide, então não tem como a gente ter uma separação. E aí eu acho que a aromaterapia ela vem nesse lugar, assim, sabe, de fazer com que a gente tenha, acho que ela permite a gente acessar essas nossas emoções, emoções muitas vezes, né, que a gente desconhece ou emoções que a gente não se não se vê preparada para adentrar, para acessar. Vem nesse lugar desse cuidado também, que eu acho que a aromaterapia ela é uma prática terapêutica que vai muito no cuidado, assim, né, e aí de todos os lugares, assim, né, um cuidado físico, um cuidado emocional, um cuidado espiritual, enfim, um cuidado energético, vibracional. É uma terapia que cuida de uma forma, que, assim, eu não consigo nem descrever, assim, porque quando eu falo, né, aromaterapia é uma prática terapêutica do cuidado, na minha mente passa muito, assim, né, floresta, campos, o reino vegetal, de uma forma geral. E aí a gente sabe a imensidão que é esse reino vegetal, então acho que é uma prática de, per se, assim, ela é do cuidado, né, independente do que a pessoa precisa. Então acho que a gente pensar uma terapia e o feminino é isso, assim, a gente trazer essas moléculas, essa energia, esses óleos, essas plantas, para ajudar as mulheres, vou trazer agora, né, pensando no feminino, assim, as mulheres a se conectarem, a mergulharem em si, a terem coragem, muitas vezes, né, de tomar decisões que não estavam conseguindo. E eu digo isso porque, assim, você comentou, né, que em relação à minha prática clínica, né, em vários momentos, pessoas mulheres, né,
né, acabam chegando muito mais mulher do que homem para os atendimentos, então, em vários momentos, várias mulheres tiveram inclusive essa a partir do uso de uma fórmula dos óleos essenciais, né, a partir do uso de uma fórmula terapêutica, elas conseguiram ter a coragem para encerrar um relacionamento, para dar um direcionamento diferente para um relacionamento, para fazer coisas que elas não estavam conseguindo. Então eu acho que vem muito nesse lugar desse de dar esse poder, assim, né, e não é que é uma coisa mágica, não é que, né, é uma capa de super-herói, assim, super-heroína que os óleos essenciais trazem. Não, pelo contrário, é exatamente esse mergulho em si, é a pessoa buscar essa energia que é dela, ela buscar essa coragem que é dela, que ela só não estava conseguindo acessar, que ela só não estava conseguindo, né, buscar essa força e essa energia. Então acho que isso é uma das coisas muito poderosas, assim, né, muito, incríveis que os óleos essenciais permitem quando a gente fala do feminino. Isso eu estou falando, né, num lugar mais do sutil, vamos dizer assim, né. Esse mergulho, e aí eu já vou emendar um pouquinho aqui antes de entrar na parte do físico, esse mergulho no sutil, esse mergulho nas emoções, esse choro que a gente acompanha muitas vezes, né, durante as vivências com os óleos essenciais, essa redescoberta, essa a pessoa volta da vivência, assim, com o olho brilhando, com a pessoa volta transformada mesmo, né, depois de vivenciar um óleo essencial. Isso tudo é coisa e aí eu vou voltar lá no início, isso tudo é coisa que eu, Giane, experimentei com a dança. Isso tudo são coisas que ao longo desses 9 anos de dança afro, principalmente, eu fui experimentando, assim, sabe, de um dia para aula e às vezes ir até cansada, até desanimada e volta com uma energia diferente. Ou ir com medo e com vergonha, né, porque tem aquele movimento que eu acho que eu não dou conta de fazer ou que não fica bem no meu corpo, e eu faço e eu saio de lá totalmente, né, cheia de energia, de contentamento, enfim, muito satisfeita comigo mesma. Então eu acho que, por isso que eu trago a aromaterapia, eu faço, né, essa combinação, essa junção da aromaterapia com a dança, e aí, enfim, depois a gente pode, adentrar um pouco mais numa outra conversa em relação a isso, porque para mim as 2 tiveram e têm essa mesma potência, esse mesmo poder, assim, sabe, de buscar dentro da gente o que está ali escondido, o que está ali camuflado, o que está ali desconhecido, o que a gente está com vergonha de colocar para fora, sabe. É um espaço de conforto, é um espaço em que a pessoa consegue se libertar e manifestar, e aí vou fechar aqui, né, manifestar as emoções, que eu acho que é onde a aromaterapia vai. E aí falando do cuidado, né, do feminino e de uma parte mais física, né, mais fisiológica, eu acho que, assim, eu já cuidei de algumas mulheres, algumas várias, assim, né, com questões, ginecológicas, pensando desde endometriose até um fluxo desregulado, cólica menstrual, enfim, sintomas de menopausa. Esse foi o primeiro um caso, assim, né, que eu trago com muito carinho, porque foi o primeiro atendimento que eu realmente fiz sozinha, assim, sabe, que eu consegui ter uma resposta eu não, né, a pessoa conseguiu ter uma resposta super positiva, e ali eu falei: "Olha só, né, eu consigo, realmente eu consigo ajudar as pessoas com aromaterapia". E ajudar num sintoma que estava muito fisiológico, assim, né, era uma pessoa que estava entrando já estava na menopausa, na verdade, estava inclusive usando fitoterapia já há 1 ano, e estava com todos os sintomas, assim. E aí usando a aromaterapia, usando dessa forma, né, concentrações baixas, numa concentração, né, alguns óleos pré-diluídos e tal, não foi nada extremo, não foi nada puro, não usei nada no difusor para ela, foi só um creme com alguns óleos, assim. Em uma semana ela já me mandou uma resposta, falou uma mensagem, falou: "Não sei o que está acontecendo, mas tá passando. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô bem, eu tô conseguindo dormir, eu já não tô transpirando tanto". Então acho que a aromaterapia, quando a gente fala desse feminino também, né, a gente poder ajudar
corpo físico a passar, né, por essas fases, a ter esse reequilíbrio da saúde, né, física, eu acho que a aromaterapia ela vem como uma prática muito importante, muito amorosa, que também vai fazer essa conexão, que também eu acho que é um momento de um autocuidado, que às vezes a mulher na correria do dia a dia ou enfim, não está conseguindo se cuidar, não tem tempo, e aí 5 minutinhos que antes de dormir ela vai parar para passar aquele creme, e aí a gente pede, né, para fazer 1 minuto, fechar o olho, colocar a intenção, não é só passar o creme, né, a gente já vai ritualizando, que eu acho que quando a gente fala de sagrado feminino, também essa questão da ritualização, eu acho isso uma coisa que para mim é muito bonito, assim, né, porque quando a gente faz esses ritos, eu acho que a gente se conecta tanto com a espiritualidade, quanto a gente se conecta também com o tempo, porque todos os ritos eles têm o seu tempo, né, não é nada que é assim, eu faço, já está pronto, ou eu já preparo ali, já faço. Tudo tem um tempo, então acho que traz de volta também essa conexão da gente com o tempo, essa calma, desacelerar em algum momento, então isso é muito bonito, assim, né, quando a gente pensa na aromaterapia também como essa prática de cuidado, porque ela traz isso. Às vezes a mulher que não estava dando conta nem de passar um creme, enfim, de se cuidar de alguma forma, mas aquele creminho da noite que ela vai passar para ajudar ela a dormir ou para aliviar os sintomas enfim, de excesso de transpiração à noite, isso já vai ser um autocuidado, isso já vai ser um carinho, né, para ela mesma. Porque pensando nesse feminino também, né, a mulher está muito sempre nesse lugar do cuidado, né, do cuidado principalmente do outro, né, então a gente primeiro voltar a se cuidar, assim, que aí é uma coisa que eu acho muito legal desses grupos, né, que também muitos deles trazem esse ensinamento, né, que de novo não é nada novo, é só, reaver o que já se fazia, né, as práticas que já eram feitas há muitos anos atrás, né, pelas nossas ancestrais todas, mas elas trazem essa forma de se cuidar, né, esse tempo para a mulher se cuidar, tanto é que só abrindo parênteses aqui, talvez esteja até ficando tudo meio meio desconexo, mas é que foram vindo aqui umas coisas na minha cabeça. Eu fiz um curso de ginecologia natural também, né, e hoje em dia eu também atendo com essa prática da ginecologia natural, e aí uma das coisas mais bonitas que para mim, assim, né, nesse curso eu aprendi foi, a TPM como sendo um tempo para mim. E não essa TPM que a gente conhece, que todo mundo demoniza e que todo mundo acha um saco passar por essa TPM, sabe. Quando você ressignifica como sendo esse tempo para você, enquanto mulher, né, esse tempo que você vai ficar ali mais recolhida, e aí eu acho que, enfim, eh, talvez na fala da Antonieta ela traga um pouco mais nessa relação aí com as deusas, né, com as 4 fases do feminino, eu acho que nesse tempo que você está ali recolhida, que você está, precisando mesmo, sabe, sair de cena, que você está precisando mesmo, né, ficar um pouco mais com você e menos com o outro, menos com a família, menos com o trabalho, né. E aí eu volto lá no início que foi uma das críticas, né, que eu fiz, assim, muitas vezes quando a gente vai para esses coletivos, de novo entram as regras, né, de você tem que só que tem mulher que não tem esse tempo de uma semana. Se ela tem ali alguns minutinhos, ótimo, sabe. Se ela consegue, de alguma forma, adaptar ali a rotina dela para ter 1 horinha que seja por dia, meia horinha que seja, a hora que está tomando banho que seja, sabe, os 10, 15 minutos do banho, mas que ela tenha essa consciência de que é um minuto dela, que é um momento para ela, um momento para ela se tocar, para ela olhar para o corpo, que a gente também, né, olha muito para o outro. Ainda mais hoje em dia, né, com tantas redes sociais, a gente acaba olhando muito para o corpo, para o físico do outro e olha pouco para o nosso, né, ou quando olha no espelho, vê uma imagem totalmente distorcida e muitas vezes que a pessoa acaba se desgostando. Então ela ter esse momento para se olhar, para se tocar, para sentir a textura da sua pele, sabe, acho que isso já é uma reconexão com esse corpo e aí, fechando, né, voltando lá no que eu abri no início, esse corpo templo que é sagrado, esse corpo templo, né, que o feminino ele se manifesta aí.
nesse templo sagrado, né, nesse corpo que é sagrado, e esse sagrado que ele é individual, ele é coletivo, ele se faz no coletivo, né, enquanto seres humanos a gente não tem como fugir dessa coletividade, somos seres coletivos, mas também é individual. E aí a gente entra nesse lugar do respeito, né, de cada corpo, de cada tempo, de cada movimento, do que eu posso, do que eu não posso, do que dá para eu fazer naquele momento para me reconectar com o meu feminino, no tempo que eu vou ter para me reconectar com o feminino, independente de ter que ser assim, né. Então eu acho que é um pouco disso tudo, assim. E a aromaterapia ela vai junto, assim, eu sinto que é uma prática que ela caminha junto para estar ali dando mesmo, né, um direcionamento, um suporte e ajudando a gente a fazer esse mergulho em nós mesmas, para que a gente consiga acessar esse sagrado que é individual e é coletivo. Eu percebo muito essa tensão entre o individual e o coletivo. Como eu já falei, eu acho que tem essas várias tensões, acho que a sua fala é bastante clara com relação a isso, né? Quando você coloca essas regras, quando tem uma hierarquia, quando a gente fala nisso, a gente está falando de exclusão, né? E aí eu volto ao exemplo da Camila, né? O que faz você excluir as pessoas dessas vivências, né? Qual a legitimidade dessas exclusões, né? Essa questão do recorte de para quem é divulgado, né? Como eu falei na conversa com a Janaína, que por conta de estar na rede social, acaba virando um produto, e aí, como vira um produto também, né? Produto tem para quem, né? Quando tem custo, então isso também acaba virando um fator de exclusão que também tem que ser pensado, né? Eu gostei muito, muito das suas falas eu quero fazer um parte 2 com você, principalmente porque apesar de, por exemplo, você não ter vivido alguma coisa, digamos assim, oficialmente com esse título sagrado feminino, e que eu acho que, pelo menos assim, eu ainda acho que a única pessoa que vai poder me falar sobre isso exatamente vai ser a Antonieta, porque mesmo a Camila, tipo, a Janaína falou de uma visão completamente de fora, então ela, digamos assim, o depoimento dela é de trabalhar com coisas de senso comum. O olhar da Camila foi um olhar mais orientado, em que, por exemplo, ela já trouxe bibliografia, por exemplo, já tem ali uma busca mais ativa, né? Eu sinto que a sua busca também é mais ativa, e pelo fato de você estar num coletivo e tendo esse recorte de raça, de cultura bem específico, essa visão ela é bastante importante ser colocada, principalmente nesse momento, então por isso que eu quero voltar a conversar com você, principalmente porque assim, a sua vivência ela está baseada no corpo, está baseada na dança, então tem um outro parâmetro que eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro, né? Acho que vale muito a pena você descrever mais como são essas experiências, como é viver esse coletivo, né? Em que medida esse coletivo você se identifica mais e com outras propostas você se identifica menos, o que de repente essas vivências nesses coletivos, o que elas têm a acrescentar para essas outras vivências que estão pautadas dessa forma, né? Tem esse formato assim, né? E acho que não à toa que tem esse formato, né? E você falou por duas vezes uma questão de só e de recuperar. Mas não é só recuperar, porque a gente está num outro contexto. Então, antropologicamente, quando a gente traz esses elementos de volta dentro de um outro contexto, ainda mais num contexto social que é o que a gente tem, que é um contexto de disputa, né? Porque a gente está disputando duas coisas, né? A gente está disputando a noção do sagrado, então, assim, o que vai reger, digamos assim, para que a gente vai prestar reverência, para que a gente, né, qual que é o nosso foco, né?
E a questão do feminino, que mulher é essa, o que grupo de mulher é esse, né? Que a gente quer juntar ali e que num determinado momento você presta reverência a um dado feminino, né? A gente conceitua ali um feminino com tais e tais características que a gente quer elevar, o que o grupo diz que são importantes de serem elevadas ali por meio de alguma série de práticas, por meio de alguma série de símbolos, e elas estão ali prestando os seus votos. E aí, com isso, né, com todas essas falas aqui, não sei se esse vídeo vai ficar público ou não, mas eu acho que é bom, e foi uma ressalva que eu fiz no vídeo da Janaína também, tudo isso é uma busca, né? Eu não conheço a fundo movimentos para poder ficar taxando de certo, errado, e não é esse o parâmetro aqui. É claro que por conta de estar se fazendo um estudo minimamente acadêmico, eu estou refinando alguns instrumentos para poder entender melhor como essa dinâmica funciona. Então, por isso que é tão importante essa audição que eu estou fazendo com você, e que eu vou fazer com a Antonieta, e que eu já fiz com a Camila, com a Karina. Então, tem várias formas de você ver o movimento, tem várias formas de você se inserir com o mesmo termo, assim. Então, uma pessoa se diz um pouco mais desligada e tem uma ideia, outra que pesquisa mais, outra que de repente vê por um outro ponto de vista, que digamos assim, tem uma outra cor, que veio de um outro lugar socioeconômico, e aí eu vou falar com a Antonieta, que digamos assim, que está mais enfronhada com isso, que é sexóloga, né, que faz as vivências mesmo, né, porque a Janaína já tinha deixado bem claro, tipo, olha, eu não tenho nem esse tipo de vivência no espaço, né? Então, eu acho que todos esses pontos de vista diferentes e que aparentam ser desconexos, eles podem informar muito sobre uma mesma coisa, né? E a questão aqui não é desqualificar uma busca ou dizer que está certo ou que está errado, mas tentar entender mesmo, né? De por que funciona dessa forma, né? De por que algumas pessoas buscam, outras não, por que algumas se sentem incluídas, outras não. Então, é realmente de um entendimento, digamos assim, de mostrar certas críticas, mas com vista a um entendimento, a um esclarecimento, né? Então, não é uma perseguição, não é uma coisa assim eu estou aqui, eu, homem cis, branco, gay, sou o dono da verdade e sei como funciona. Não sei. Estou me afiando os meus instrumentos para poder tentar entender melhor. Isso vai ser passado num artigo de 15 a 20 páginas e que também não vai dar para descrever também, tipo, muita coisa. Então, é uma coisa que vai ser ali circunscrita, mas é um movimento que está acontecendo, que tem uma certa relevância e que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, né? Porque eu acho que tem muito senso comum sobre isso e poucos estudos efetivos sobre isso, né? Falta digamos assim, uma visão mais esclarecida e pública sobre isso. Então, o entendimento todo é esse. Então, Gi, eu sei que eu ultrapassei muito, muito o seu tempo combinado, porque aconteceram muitas coisas, mas eu gostaria muito de agradecer a tudo que você disse. Eu peço desculpa se eu passei, né? Porque agora eu tô numa fase que, assim, conforme a gente vai conversando e juntando material, aí a gente entra num diálogo, né? Porque a gente Né? começa mais ouvindo e, de repente, esperta umas coisas e fala. Então, desculpa até se eu cortei alguma fala, acho que não é essa a intenção, mas vai ter parte 2. Então, eu vou poder estar mais na escuta numa próxima, tá bom? Mas, imagina, Rô, eu que agradeço por estar aqui. Também a gente passou do horário porque eu, de vez em quando, começo a falar, não paro Mas mais. quando a gente Aí se empolga, isso acontece, é eu vou abrindo inevitável. vários parênteses, assim, a minha cabeça, eu vou vendo vários Sim, caminhos se abrindo. E eu acho isso ótimo, porque acho que vai muito nessa sua fala agora, né?
Eu acho muito ruim quando a gente começa alguma coisa pensando em já pôr um ponto final. Para mim, e acho que a minha vida eu sempre levo ela assim também, sabe. Acho que nada tem um direcionamento muito estático, muito fechado, né. Quanto mais a gente vai caminhando, mais a gente vai vendo possibilidades, mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se permitindo experimentar, ir para um lado e para o outro. E eu acho que, enfim, a minha fala também foi muito nesse vai lá e volta aqui. E eu acho que esse artigo, né, que você vai escrever, enfim, que você está em elaboração, em processo, com certeza também eu vejo isso, assim, que é algo que você vai finalizar um artigo, mas com certeza ele vai abrir muitos caminhos, não só para você, eu estava até agora, enquanto a gente estava conversando, estava aqui pensando, assim, também, né, por exemplo, para mim, de até colocar mais, eh eh, à vista, né, esses projetos que eu tenho, por exemplo, esse com a dança, né, algumas pessoas sabem, eu até fiz divulgação, mas eu nunca falei sobre. Da onde veio, por que que surgiu, né, e eu acho que esse conhecimento, que eu acho que tudo, né, o artigo tem essa proposta também de trazer alguns esclarecimentos, abrir outros caminhos, e eu acho que para a gente que está participando, né, eu digo por mim, assim, né, que participei dessa conversa com você também, essa conversa também me instiga a fazer isso, né, colocar mais coisas no mundo para que as pessoas tenham mais acesso e conheçam mais também, né, esses outros caminhos, esses outros projetos, essas outras possibilidades de se reconectar aí tanto com o feminino, com o seu masculino, enfim, com o seu sagrado, enfim, acho que são possibilidades de vida, né, que a gente cada um tá criando uma, e quanto mais a gente compartilhar, acho que mais a gente vai encontrando pessoas para caminhar junto, e pessoas para às vezes olhar e falar: "Não, não é esse o meu caminho", e tudo bem, né, vai pelo Sim, caminho que te contempla. Então acho que é sim. isso, querido. Agradeço demais, viu. Foi uma delícia conversar com você e a gente marca mais um dia para continuar conversando, com Com certeza. certeza. Aí um outro dia já vai ser um papo mais recortado, porque a gente falou bastante coisa aqui, a gente conseguiu contemplar bastante Uhum, coisa, mas tem algumas coisas que eu gostaria de ouvir mais. Eu acho que merece aqui um registro e uma fala mais profunda. uhum, E sobre essa questão da fala, eu acho que é isso, né? Hoje a gente tem uma questão de que, né, o lugar de fala hoje é um conceito importante, mas a fala, ela sempre, principalmente num contexto de pesquisa, num contexto principalmente de uma pesquisa qualitativa, que é a pesquisa que eu estou me propondo a fazer, qualitativa no sentido de que eu não estou fazendo uma pesquisa estatística uhum, aqui, não é algo padronizado, que eu vou ver um público. Não, são depoimentos, é uma coisa mais individual. Então, é claro que tem aqui as suas limitações, mas mesmo uma amostra qualquer, ela pode ser bastante ilustrativa de conceitos de uma determinada realidade. É claro que a gente tem que tomar certos cuidados, né? E não achar que a gente pode expandir e tirar conclusões. uhum, Então, é por isso que eu estou tomando cuidado de falar nesse contexto que, assim, é um artigo, são 15 a 20 páginas, sabe? Então, não dá para você generalizar, sabe, mil coisas e falar uhum, sagrado feminino. Não, você pode apontar, são tendências a partir do que as pessoas falam, né? uhum, E cruzar isso com bibliografia e tornar essas falas, né, que estão sendo levantadas aqui, trazer um pouco de um viés mais crítico no sentido dessa qualificação mesmo intelectual sobre o que a gente pensa que é e confrontar com a realidade que as pessoas passaram, né? uhum, Pesquisando sobre isso ou vivendo sobre uhum, isso, né? Então, queria colocar mais uma vez esse ponto aqui que eu acho que é importante, né? Porque é o desafio da antropologia. A antropologia, na sua tradição, ela lida com essa questão, né, de você, a partir de depoimentos, a partir desse cruzamento de uma realidade social ou cultural que não é
o padrão ocidental que a gente vê, né, com cor definida, com uma classe definida, com todo esse discurso. Então, por isso que é muito importante a gente reiterar, porque a gente vive um cenário de muita intolerância, e se a gente se propõe a um diálogo, né, o diálogo ele pressupõe a abertura de todas as partes, né, até para a gente poder se enriquecer de todos os comentários que possam vir, né. Então, por hoje a gente encerra. Muito, muito obrigada, Jane. Eu vou só parar a gravação aqui e aí a gente conversa mais 2 minutinhos para você poder ir, que eu sei que você vai ter aula daqui a pouco, tá bom? Tá Então, joia. um beijinho e até a próxima. Um beijo para todo mundo também. Até a próxima.